Seja bem-vindo a mais uma oportunidade de lermos a nossa velha Bíblia, que lemos todos os dias de maneira sistemática e sequencial na Escritura Sagrada, lendo e comentando algumas coisas a respeito do texto lido e talvez até comentando algumas coisas para a vida cristã que te ajude, te ensine, que nos abençoe. Seja bem-vindo. Nós estamos hoje com uma proposta de ler o capítulo 20 do livro de Juízes. Porquanto terminamos de ler o capítulo 19, o capítulo 20 para hoje é um capítulo longo e, mais do que um capítulo longo, uma história terrível também, uma história violenta para começar a semana. Nós vamos apreciar o que tem aqui na Escritura e aprender alguma coisa com essa Escritura. Mas desde já eu já aviso para cada irmão, vocês que participam conosco, a nossa igreja e todos os irmãos, a leitura da Bíblia por si só, de apenas ler, nós já estamos sendo abençoados. Então seja realmente bem-vindo. Juízes, capítulo de número 20, os israelitas perante o Senhor em Mispá, advertência aos benjamitas. Só para você entender o que aconteceu antes, no capítulo anterior, uma rápida volta aqui para lembrarmos o que aconteceu. Um levita da tribo de Levi, um sacerdote, um pequeno sacerdote, teve a sua esposa, sua concubina, violentada e morta. E ele pegou o seu corpo e dividiu em 12 partes, dessa maneira mesmo, cruel desse jeito. E enviou um pedaço de corpo humano despedaçado para cada tribo de Israel. E conseguiu ajuntar a indignação de Israel em torno do caso dele. Isso foi o que aconteceu no final do capítulo 19. Aliás, todo o capítulo 19. E partimos a nossa leitura a partir daí, que é o capítulo 20 do livro de Juízes. Pois bem, vamos para a leitura então. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Ou melhor, dai aqui a sua palavra e vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaram 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que,
vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um homem só. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, e os filhos de Israel, antes os filhos de Benjamim, se ajuntaram na cidade de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia, dos filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que tiravam a espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. Bem, meus irmãos, aqui nós vamos parar apenas para fazer um comentário rápido. Eles se ajuntaram na tribo, na terra, na cidade do levita que tinha sido violentado, que tinha sido a sua esposa violentada e morta, e perguntaram: conta melhor a história. E ele contou, do jeito dele. Ele não contou que ele passou ela para fora, entregou nas mãos dos agressores. Ele não contou toda a história. Israel se levantou para ficar ao lado dele contra seu próprio irmão Benjamim. Esse é realmente o contexto da história, né? Israel não ouviu o outro lado, pelo menos aqui não diz. Apenas se levantaram, foram à cidade onde havia aqueles sodomitas, aqueles homens violentos, injustos, e foram lá e disseram para eles: põe para fora os homens, unicamente os homens que cometeram essa impiedade. Eu não sei se poderíamos falar que eram uma dúzia de homens, uns poucos homens que estavam ali. Mas Benjamim preferiu ficar a favor daqueles moradores de Belial, que estavam lá no meio deles, e contra todo Israel, todas as demais 11 tribos. Então a guerra, você já percebeu, uma tribo contra 11 tribos. Esse é o contexto. Leiamos a partir do verso de número 18 a continuação da história, sem muitos comentários. No 18 diz assim: E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os filhos de Israel saíram à peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. A única tribo que estava sendo atacada venceu 22.000 homens. Eles eram 400. Então, de 22, eles eram 26, Benjamim era 26, e venceram 22, quase 1 para 1. Então, Israel, com 11 tribos, perdeu. Primeira batalha, primeiro enfrentamento. Verso de número 23, E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornai-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada.
segunda derrota, segundo dia de conflito, segundo enfrentamento. 11 tribos contra uma tribo. Essas 11 tribos perderam mais 18 mil. 22 mais 18, 40 mil já morreram aí. Nessa batalha tão sem noção, né? Por causa de um problema de um único homem. Continuamos nossa leitura. Vamos para o verso de número 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo, tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Agora Deus disse, subi e eu te entregarei. Antes Deus não tinha dito que ia entregar. Mas a atitude deles também já foi diferente. Agora eles jejuaram, agora eles fizeram votos ao Senhor e perguntaram novamente ao Senhor com a presença da arca. Outro detalhe que podemos perceber aqui, Finéias era o sacerdote, Finéias filho de Eleazar. Finéias era neto de Arão, sobrinho de Moisés. Então, se Finéias estava vivo, era o sumo sacerdote, possivelmente essa história, esse acontecimento que está no penúltimo capítulo do livro dos Juízes, possivelmente ele está aqui, bem no começo do livro dos Juízes. Possivelmente está aqui, bem no começo. Justamente por isso, pois Finéias estava vivo. Provavelmente pouco tempo depois da morte de Josué. Por isso que o livro dos Juízes é um pouco fora da cronologia, pelo menos esses últimos capítulos 17 até o 22, 21, fora da cronologia, acontecimentos que estão inseridos dentro do período dos Juízes até Salomão. Vamos continuar a história e ler o restante aqui até o finalzinho do capítulo. Verso de número 29. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Gente, isso aqui se chama, nos tempos modernos, chama-se de guerra civil. Isso é guerra civil, é guerra interna, guerra de tribos, guerra de clãs, guerra dentro do próprio país. Isso aqui chama-se guerra civil. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como da outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá, pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. 25.100. Eles eram 26. Não sobrou quase ninguém, né? Verso de número 36. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, e porquanto estavam confiados na emboscada que havia posta contra Gibeá.
E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocara. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou. E os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. E cercaram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes, e então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon. Correram ainda deles pelo caminho colheram ainda deles pelo caminho uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Guidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantas acharam, puseram fogo. Terminamos a leitura desse capítulo. De novamente a gente lê a história com certo lamento no coração, de ler uma história com uma origem, um percurso e um fim tão triste como esse. Guerra de irmãos, briga de irmãos, conflito armado a ponto de gerar mortes tão extensas, em larga escala, né? E uma história assim, ela é fácil de ler porque cada versículo está linkado com o próximo, cada versículo causa interesse da gente ler o que aconteceu depois, e lemos o capítulo de número 20. O comentário mais evidente para mim com relação a todo esse capítulo é o mesmo dos capítulos anteriores. Aquele pensamento, um pequeno mal que gerou mais mal, que gerou ainda mais mal e que acabou por fim terminando num mal ainda muitas vezes maior, e eu vou lhes dizer, e ainda vai gerar mais consequências. Fica o alerta do Espírito Santo para nós, o alerta de Deus para nós, fica assim, não permita determinadas coisinhas erradas entrarem, fazer espaço, ocupar espaço na sua vida. Porque isso pode, não que vá, mas pode gerar consequências tão desastrosas. O caminho mais natural é esse de acontecer, de gerar consequências terríveis mesmo. A gente lê essa história que ainda não terminou, ela vai terminar no próximo capítulo junto com o livro, né? O livro de Juízes só tem 21 capítulos. Ela vai terminar justamente por causa do lamento de perceber que uma tribo de Israel praticamente acabou. Praticamente sumiu, desapareceu. Porque, lembre que no começo do capítulo nós lemos que eles eram 26.000 e uns poucos homens. E eles morreram mais de 25 nessa guerra fratricida.
É uma guerra de irmãos. Morreram quase todos, e aí agora eles terão que passar por um período de lamento e de tentar consertar um problema que Deus tinha ordenado eliminar o mal até a raiz. Deus tinha ordenado isso. Mas com relação a cananeus, com relação a ímpios, incrédulos, idólatras, tinha dentro de Israel? Tinha sodomitas? Tinha gente errada? Tinha, mas a situação não era para lutar dessa forma. Então a resposta foi, vamos dizer, desproporcional. Isso, para quem conhece e gosta de geopolítica, tem percebido isso nas atuais guerras que o mundo está sofrendo. Eles falam de revide desproporcional. Então, determinado país vai revidar com certo direito por ter sido atacado, etc, etc. Aí eles dizem assim, mas tem que ser proporcional. A batalha aqui ela foi desproporcional, extremamente desproporcional, e gerou. Mas a gente encerra a leitura do dia de hoje, dando graças a Deus por termos lido, por termos avançado mais um pouco. A história ainda não acabou. Vamos dar uma pausazinha quando chegar aqui no livro de Ruth, pois é uma mensagem, uma história mais cor-de-rosa, uma mensagem mais bonita, apesar dos sofrimentos que se apresentam lá na história, mas é uma história mais diferente, né? Mas guarde no seu coração, não permita pequenos erros. Começou lá atrás com relação a um determinado homem que roubou o tesouro da sua mãe. E aí devolveu o tesouro, a mãe fez um ídolo gerou a ganância gerou, e aí você vai vendo como é. Deus abençoou o seu coração, que Deus te dê sabedoria para agir certo, viver certo, que Deus tenha misericórdia de nós nas coisas que fizemos que não estão do agrado de Deus, as nossas negligências também, as nossas falhas, e nos motive a fazer sempre certo. Deus abençoe a cada um, tenha um bom dia, tenha uma boa semana com Jesus. Amanhã, se o Senhor permitindo, estaremos encerrando o livro dos Juízes, encerrando, se Deus permitir, ao vivo, na nossa leitura bíblica ao vivo. E obrigado a vocês todos que participam. Deus abençoe a cada um. Bom dia de novo, boa semana com Jesus.